Oi gente, eu sou o Neto, esse aqui é o canal 1000 Páginas e eu sou extremamente a favor de a gente parar de lançar coisa big. Bom, então antes de começar, aqueles recadinhos de sempre aqui do canal, não esquece de deixar seu like, seu comentário, se inscrever, que é bastante importante aqui pra gente. E no campo de descrição a gente tem o link para o site do Capitão Onigiri, bem como o nosso cupom de desconto, onde você pode comprar mangazinhos para completar a sua coleção, plastiquinho para proteger a sua coleção, quadrinhos, que sinceramente é um preço muito baixo que ele vende lá, e tudo isso ainda se fecha com um desconto usando o cupom aqui do canal. E finalmente nós temos acesso ao Haikyuu, que está saindo pela editora JBC aqui no Brasil. E, bom, não vou falar muito da obra em si, porque eu gosto de assistir o anime de Haikyuu, li o mangá de Haikyuu, acho extremamente interessante e tem uns personagens divertidos, assim. É muito legal poder ter no Brasil shonens que não sejam de lutinha, né? Então, shonen de esporte, mas o Haikyuu é um título jovem, juvenil, e a editora JBC, ela acabou, para viabilizar esse projeto, é uma coleção de 45 volumes tanco, ela fez o que ela já vinha fazendo com algumas coleções dela, que é lançar ele em formato big, que é esse formato 2 em 1. E sinceramente, eu sou uma pessoa que não gosto muito desse formato, então a ideia é conversar sobre algumas problemáticas que eu vejo no formato big como um todo, né? Eu vou falar especificamente de Haikyuu, que eu acho que é onde ficam mais sensíveis a essas questões, mas o meu motivo de não gostar tanto desse tipo de produto. Então, o Haikyuu do Haruichi Furudate é um mangá que saiu pela Shonen Jump, fez muito sucesso, ganhou um anime, o Hinata veio pro Brasil, tem várias referências, né, por causa das nossas seleções de ouro e de prata do vôlei. Então é um título que conversa bastante com o brasileiro, só que a enorme quantidade de volumes dele, 45 tancos, é algo que era muito desafiador para qualquer editora publicar no Brasil. É fato que qualquer coleção de mangás publicada no Brasil, a gente tem uma vendagem do primeiro volume alta, e isso não sou eu que estou falando, tá? Em qualquer mesa redonda é um assunto que já foi debatido diversas vezes, mas no decorrer da publicação, né, quanto mais longo é aquele mangá, ele passa por aumentos, ele passa por uma série de questões, e as vendagens elas vão diminuindo no decorrer do tempo, né? Então a gente tem um pico de vendas ali nos primeiros volumes, e depois ele vai caindo até chegar pessoas que realmente terminam a sua coleção. Para evitar isso acontecer com Haikyuu, ou melhor, para tentar minimizar o impacto disso acontecendo com Haikyuu, a JBC lançou nesse formato, um formatinho big, 2 em 1. Só que é um título que não necessariamente ele se basta como 2 em 1, eu acho. Ele tem algumas questões do próprio modo como o Furudate faz o mangá que torna essa construção do Haikyuu em big um pouco mais difícil de leitura. Primeiro de tudo, eu queria ressaltar que eu acho muito legal ter uma proposta de viabilização, mas eu ainda acho que esse não é um título que funciona, né? A própria construção da paginação do Haikyuu, né? O modo como os quadrinhos são construídos em Haikyuu, ela é muito mais complicada para leitura no Big, porque apesar deles terem feito um formato de capa que você até consegue abrir bem e tudo mais, quando chega no meio do volume, esse processo de abertura do mangá ele fica muito mais complexo, trabalhoso, e em alguns casos é ruim mesmo de abrir, sabe? Eu gosto muito de ler com uma mãozinha assim, segurando, eu tenho que imprimir uma força bem grande para manter ele aberto, e a quantidade de quadrinhos que o autor coloca faz com que em alguns momentos você tenha que estar virando a página para conseguir enxergar ela inteira, porque tudo que está próximo ao miolo, ele fica... Você não consegue uma abertura total, né? Então você fica com ele meio achatadinho, assim, e dá uma curvatura que prejudica a sua leitura do que está mais centralizado, mais próximo aqui da colagem, ele prejudica mesmo as cenas. Nesse primeiro volume, a JBC deu uma grande sorte que não tem páginas duplas, né? Não tem uma grande página dupla do Hinata fazendo alguma coisa, ou dos outros personagens fazendo alguma coisa. Então, tem todas essas questões que
prejudicam o meu correr de olhos pela página, né? O meu correr de olhos, ele precisa ter uma adequação de posição de mãos, de força empregada. Isso é algo que, para quando você está lendo um shonen, que basicamente ele é um vira-página, né? A ideia é que você consuma aquilo rapidamente, com fervor, para conseguir seguir aquele flow, me tirou em vários momentos da leitura, né? É bem dificultosa a leitura. Então, para diminuir essa sensação de dificuldade de abertura e tudo mais, a JBC está trabalhando com um papel diferente do que ela trabalhou, por exemplo, em Rosa de Versalhes, que em Rosa de Versalhes ela trabalhou com look screen, enquanto em Haikyuu ela está trabalhando com Pollen Bold. Provavelmente a gramatura é menor, né? Dá para sentir pelo tato uma gramatura diferente, né? Além da própria textura do papel ser diferente. Mas se você pegar para comparar, não tem tanta diferença assim, porque tem quase a mesma quantidade de páginas. Haikyuu tem em torno de 300 e Rosa de Versalhes tem em torno de 340 páginas. Mas Haikyuu, ele é extremamente grosso, né? Ele tem muito conteúdo, então, como o mangá ele faz o sistema de colagem, não costurado, né? Então ele não tem como livros capa dura, sabe? Que você tem o caderno, ele é todo costurado, permitindo que você abra, então ele não é colado à capa, ele tem um espaço para que você promova essa abertura. A abertura sai muito impactada por esse tipo de sistema. E existem alguns detalhes mesmo de peso, transporte, para quem anda de mochila por aí, como eu costumava andar. Tem uma série de questões que para mim são um pouco mais complicadas nesse formato do Big. Uma outra coisa que me incomodou, mas é detalhe do detalhe, é só uma chatice, é que todo tancozinho ele tem o seu símbolozinho, né? Quando você coloca na estante, aquele pequeno símbolo, às vezes é um personagem, às vezes é um detalhe, às vezes é alguma coisa específica, ele vai formando aquela lombadinha bonitinha. Como o Haikyuu ele junta duas edições para não perder, a JBC deixou os dois, provavelmente deve ter sido a licenciante que mandou, mas enfim, a JBC juntou os dois. E eu não sei, o formato desse quadrado tá só o retângulozinho assim, marcando o que seria o tanco que você tá lendo. Me incomodou visualmente, eu não achei ele bonito, eu não sei se eu teria, sei lá, colocado tudo com fundo preto para formar uma única faixa, mas não sei, é um detalhe que me incomodou. E existe um outro detalhe também da edição por si só, que é o texto do autor, né? O texto do autor, ele geralmente vai ou no fim do volume, ou na contracapa, já na página ali, né, que você tem um textinho do autor falando sobre alguma coisa que aconteceu com ele, ou sobre como foi o desenvolvimento daquele volume. E para a JBC não perder, ela teve que colocar os dois. E ela colocou os dois em sequência no fim do volume. O que não é um problema, mas eu acharia, sei lá, mais interessante se ele marcasse o fim do primeiro tanco, talvez. Então, antes de começar o segundo tanco, ter ali a página do autor, ou ter um na contracapa no fim, um na contracapa do começo. Então são pequenas decisões editoriais, obviamente, a gente tem que tomar decisões editoriais quando a gente está editando mangá, principalmente nesse sentido, assim, que eles acabam me incomodando. Aí tem um outro fator, que aí é muito mais subjetivo, que é referente ao custo-benefício mesmo do mangá, né? Então a JBC tá lançando ele por R$ 49,90, que é o preço full desse primeiro volume, porque a ideia é, com 2 em 1 a gente conseguiu fazer um preço legal, vai ter uma tiragem alta que influencia no preço, o papel influencia no preço, todas essas decisões para baratear esse volume, então cada tanque sairia R$ 25, vamos arredondar. Só que a JBC ela tem uma questão de publicação que é bastante incômoda e vem acontecendo com certa regularidade nos títulos dela, que ela prometeu Haikyuu mensal. Então é como se você estivesse comprando 2 tanques por mês de uma coleção, o que para a editora faz sentido para tentar evitar aquele decréscimo de vendas que eu comentei no início, mas que pra gente que é leitor, se a gente às vezes reclama de comprar um título mensal, imagina comprar 2, né? Então tem essa questão, é um big de 50 pila, né? Não vamos esquecer disso. E ele vai ser ainda mais estranho, porque como o Haikyuu tem um volume ímpar de tancos, né, são 45, a JBC fez 21 bigs, então 21 vai ser 2 em 1, e o último volume ele vai ser 3 em 1, então ele vai ser ainda maior, ainda mais grosso,
todos esses problemas que a gente tem para ler o Big vão ser exacerbados na leitura do Trig, que vai ser o último volume. Então, se eu já estou reclamando de abrir um Big, imagina então fazer a abertura de um Trig. Além disso tudo, tem a própria questão de distribuição mesmo da JBC. Já é fato, assim, isso acontece bastante, por exemplo, com My Hero Academia, que muitas vezes a JBC passa algum tempo sem publicar, né? Então ela passou, tô esperando acumular, e aí quando ela vai para publicação mesmo, coloca à venda os títulos, ela coloca 2, 3, 4 volumes de uma vez, então ela passa às vezes alguns meses sem publicar nada e coloca 3, 4 de uma vez, e como ela prometeu esse título mensal, me dá um pouco de medo de algum mês, como ela mesma já falou em live, falar assim, vai atrasar o Haikyuu volume 2, mas o 3 não vai atrasar. E aí você ficar tendo que comprar 2 bigs no mesmo mês, mesmo que seja um no começo do mês e um no fim do mês, e aí você vai ter que desembolsar R$100 de uma vez para manter a sua coleção atualizada. A JBC ela tem uma política de não é tão difícil achar os volumes dela, não esgota a tiragem muito fácil assim, mas ainda assim, se a gente considerar o preço do big que tá 50 pila, vai ter aumento, porque sempre tem aumento do papel, a crise do dólar, tem uma série de questões que vai ter aumento, nesse não vai ser o valor. Você não vai chegar lá no último volume pagando R$50. Acho muito difícil isso acontecer. Como tem todas essas questões, imagina se num período de aumento ainda saem 2 volumes de uma vez. É uma coleção que, por mais que as pessoas gostem muito, eu imagino que a preparação para você comprar, né, se fazer esse compromisso com você mesmo de manter essa coleção é muito alta. E aí você está perguntando, Neto, mas você só está falando das desvantagens, qual é a solução? Eu não tenho uma solução para apresentar, então, nem sou editor de mangá, nem é meu papel apresentar alguma solução, mas eu acho muito curioso que a gente precisa pensar no modo de viabilização de uma coleção de 45 volumes, sendo que o problema causado por essa dificuldade de viabilização de uma coleção foi por diversos anos causados pelas próprias editoras. Então, volumes que se esgotavam nas bancas, coleções com uma periodicidade que você não sabia, era meio surpresa, assim, esse mês tem, esse mês não tem, coleções que são bimestrais virando mensais, todas essas questões, os aumentos contínuos, a própria discussão tola sobre papel, de gente que nunca pisou numa gráfica, não sabe o que papel, gramatura, o que pólen, o que look screen tem diferente. As editoras ouvindo essa galera que é extremamente vocal, um foco na coleção de luxo, tudo isso, você não consegue lançar mais uma coleção de mangá, de um título que é para um público mais jovem, né? A Shonen Jump, não vamos esquecer a faixa etária para a qual a Shonen Jump é dedicada, né? Então, tudo bem, você tem 35 anos, um bom emprego e consegue comprar toda a coleção de Haikyuu, maravilha para você. Mas não significa que essa coleção é para você. São títulos de acesso. Todas essas questões que foram fomentadas durante tanto tempo no nosso mercado, elas acabam gerando esse monstrengo horroroso em que a gente é o único lugar no mundo que precisa fazer uma coleção big de Haikyuu, e eu não acho que isso é um mérito ou um elogio, muito pelo contrário, tá? Então quando o Marcelo Del Greco fala, nós somos o único país que tem um big, cara, não é uma coisa boa, na verdade é uma coisa extremamente ruim a gente ser o único país que para poder lançar Haikyuu precisa lançar ele como um big. Para onde o nosso mercado está caminhando? Será que a gente vai conseguir ter títulos de acesso, ou títulos mais juvenis, ou títulos, sabe, que o simples tanco mensalzinho que a gente consegue comprar e acompanhar? Então, para mim, o big ele é um Frankenstein que o nosso mercado acabou criando, né? O mercado como um todo, a gente vê a Ivrea na Argentina também lançando algumas coleções big e tudo mais, mas nem de longe o Haikyuu precisava ser nesse formato, né? Ele não é uma edição definitiva, ele não é uma edição que não venderia se fosse tanco, tipo Rosa de Versalhes, que já tem uma capa horrorosa que foi feita pela própria JBC, não vamos esquecer, ele
é uma coleção mais difícil de ser vendida, ele é um clássico, tem uma série de questões envolvidas nisso, o clássico vende mesmo, menos no país, então eu consigo até relevar o Rosa de Versalhes como um big. Agora, o Haikyuu, que é um título hypado, que é um título, um shonen, que poderia sair no formatinho tanco, e ok, né, ter a quantidade de vendas que a JBC estava esperando, mas não é uma edição definitiva, não tem nada demais, e ele tem muito texto, então é muito complicado. Ele, por mais que eu ache interessante, eu gosto de animes de esporte, por exemplo, não me vejo colecionando Haikyuu por conta disso, por conta de ser um big, por conta de a minha leitura ser prejudicada por conta do formato, por conta de eu não saber o quanto essa coleção vai terminar, ou o preço que ela vai terminar, ou mesmo então pelo simples fato de que o modo como o autor imaginou o mangá meio que não está sendo muito respeitado, né? Ele faz uma paginação diferente, tem bastante texto, não consegue abrir, então, não sei, Big pra mim é uma questão muito sensível, e toda vez que anunciam como um big, como um trig, sei lá, eu mais o que vai ser inventado nesse país, eu sempre fico muito com o pé atrás. Então é isso, coisas que eu não consegui falar no meio do vídeo, mas que são relevantes. O mangá é muito bom, o anime dá pra assistir na Crunchyroll, é maravilhoso, é super animado, é delicioso. Então se você não puder comprar Haikyuu, assista Haikyuu, é bem legal, assim, tem várias referências ao Brasil, então tem essas questões. A arte é muito bonitinha, o autor desenha personagens bem carismáticos, assim, então é um título muito interessante, é uma pena o formato mesmo. E meio que é isso, né? Deixa nos comentários se você gosta de Big, se você gosta de Trig, se você tem algum macete pra gente conseguir abrir essa bíblia e ler sem sofrer e ter que empregar uma força descomunal. Deixa aí nos comentários, vamos falando sobre isso. E não esquece de dar uma olhada nos vídeos recomendados que fica do meu lado direito e se inscrever na bolinha do meu lado esquerdo aqui pra continuar me acompanhando. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo e tchau, tchau.